Um visitante que queira conhecer o Clube Náutico de Antonina não terá dificuldade para chegar até a sede náutica. Seguindo em direção ao porto, pela Avenida Conde Matarazzo, ele verá do lado esquerdo da avenida uma placa sinalizando acesso ao clube através da rua Fernando Lopes Vieira, que foi um dos fundadores. Ao fundo, ele avistará os galpões que formam os hangares das embarcações com a inscrição Sede Náutica Comodoro Alberto Ferreira, outro fundador do clube. Em instantes, ele transitará por um amplo estacionamento até um galpão mais alto, com a inscrição Hangar de Velas, vislumbrando ao fundo o restaurante, a secretaria e o portão de acesso aos hangares. Do lado esquerdo desse acesso, ele encontrará uma unidade formada por duas salas, com a parede frontal externa, ornada com placas de bronze comemorativas de eventos importantes para o clube. Uma delas registra a inauguração de um hangar no dia 21 de abril de 1959, na qual 34 sócios homenageiam o primeiro comodoro do clube, Dr. Orlando Walter de Triste. O visitante certamente ficará intrigado quando constatar que os autores da homenagem se intitulam Internados do Cacoan. Mais intrigado ainda quando souber que Cacoan significa Campo de Concentração de Antonina. Inevitavelmente ele questionará essa estranha relação entre a criação de um clube e um campo de concentração. Mais tarde ele compreenderá que a história da criação do Clube Náutico de Antonina está intimamente ligada à história do Cacoan. A história que estamos contando foi estruturada a partir dos depoimentos e dos acervos fotográficos de remanescentes e descendentes do grupo pioneiro do Cacoan. O trabalho foi sistematizado através de reuniões, telefonemas, trocas de mensagens e contatos pessoais, que nos permitiram reunir informações para documentar essa fascinante história. A criação do Clube Náutico de Antonina começou em outubro de 1955. Naquela época, convergiam para Curitiba jovens de todas as regiões do Paraná e também de outros estados. O objetivo comum era a conquista do tão sonhado diploma universitário. Estudar na Universidade Federal do Paraná era a meta de todos os jovens que concluíam o segundo grau e cujas famílias tinham condições financeiras para que os filhos migrassem para a capital. Antonina seguia esse mesmo roteiro. Os universitários antoninenses costumavam reunir-se nos finais de tarde na Rua das Flores, entre a Tecelagem Imperial e a Confeitaria Guairacá. Num desses encontros estavam reunidos João Pinto Filho, o Zito, Saul Pinto Fonseca, Darwin Renault, Manuel Gomes Neto, Nereu Azim, Rui Carvalho e José Secundino de Oliveira,
Foi quando surgiu a ideia de criar um clubezinho para agitar os finais de semana em Antonina com partidas de vôlei e saraus dançantes. Quanto mais discutiam o projeto, mais ficava evidente que a inegável vocação marítima e pesqueira de uma cidade portuária direcionava no sentido de criar um clube voltado para atividades náuticas. Foi uma decisão relativamente fácil. O vôlei e a dança foram superados por veleiros, lanchas, regatas, cruzeiros e pescarias. Durante as férias, o grupo reuniu-se informalmente no Clube Literário de Antonina e criou o Clube Náutico Antoninense. Na sequência, conquistaram a adesão de Albertinho Ferreira, Jorge Gonçalves, Sebastião Escarante, Paulo Miranda e Reginato de Souza, tornando possível, assim, mesclar o sonho dos mais jovens com o realismo prático dos mais experientes. O sonhado Clube Náutico Antoninense entrou em um processo de amadurecimento onde as ideias ainda falavam mais alto que as ações práticas. Todos sentiam que era preciso agregar outras pessoas para organizarem melhor a concretização do sonho. Antes que as férias terminassem, os pioneiros tomaram então uma decisão radical: esquecer tudo o que havia sido feito até aquele momento e fundar um novo clube. Começaram também a procurar alguém que tivesse experiência na arte de velejar e que aceitasse a tarefa de liderar o empreendimento. Nas primeiras semanas de 1956, eles fizeram uma escolha consensual e unânime, identificando o empresário Orlando de Triste, um dos pioneiros da vela no Paraná. Na década de 1950, Orlando, juntamente com Valdemar Doretti, eram os únicos velejadores atuantes nas águas da Baía de Antonina. Dietrich era uma pessoa reservada, com uma postura que inspirava respeito e admiração e até mesmo um certo temor naqueles jovens estudantes. Munidos de coragem, eles procuraram o velejador pedindo que ele os ensinasse a velejar e o convidaram para liderar a criação do novo clube. Dietrich não só aceitou o convite, como iniciou de imediato medidas práticas para colocar o projeto em andamento. Ficou acertado, inclusive, a data de 21 de abril de 1956 para a fundação do Clube Náutico de Antonina. Uma das primeiras providências foi a agregação de figuras relevantes da sociedade antoninense ao projeto, com destaque para Neréia Sarmento. A providência seguinte foi a formalização da primeira diretoria do clube e a organização das festividades da fundação. Elas teriam como pano de fundo a realização de uma regata com barcos convidados de Paranaguá e Guaratuba. A competição foi disputada por 13 veleiros das classes Snipe e Lightning, e essa foi a primeira competição náutica organizada nas águas de Antonina. Orlando e Neréia passaram a atuar em conjunto e assumiram a coordenação do projeto, imprimindo um novo ritmo de trabalho. Eles tinham vários pontos em comum. Além da notável capacidade de liderança e organização, eles tinham visão empresarial e gozavam de grande prestígio junto à comunidade local. Com o apoio do sempre presente Edgar Withers, o maior benemérito do clube em todos os tempos, o relacionamento foi estendido às autoridades estaduais, inclusive o então governador do Paraná, Moisés Lupion, e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens, Dr. Ayrton Cornelsen, que tiveram papéis relevantes na criação do CNA. O coroamento da programação ocorreu durante um jantar realizado nos salões do Clube Literário, com a presença de autoridades municipais e estaduais. Durante essa reunião solene, foi oficializada a fundação do Clube Náutico de Antonina. Foi eleita também a primeira diretoria, com a missão de transformar o clube recém-fundado em algo concreto e consolidado. O primeiro grande desafio da nova diretoria foi a instalação provisória do clube. A solução encontrada foi alugar a parte dos fundos de um barracão que era utilizado pela empresa Sal Mossoró.
A área alugada tinha um portão em frente a uma rampa que terminava em um canal natural que dava acesso às águas da baía. Esse canal existe até hoje e é utilizado por pescadores locais. Nós pegamos lá, a coisa era feita, um barracão. Nós não trabalhamos nada lá. Foi alugado o imóvel, pusemos o barco e só velejava, não fazia mais nada. A sede definitiva do CNA foi conquistada graças à amizade do comodoro Orlando de Triste com o empresário Edgar Witteres, proprietário de uma empresa de abastecimento de navios que estava desativada. O grande benemérito Witteres doou ao clube a área e as instalações nela existentes. O grande desafio era transformar uma área praticamente abandonada, com instalações em ruínas, em uma sede náutica para o clube recém-criado. Nasceu por necessidade, sob o comando do nosso comodoro. O seu Orlando era uma pessoa dinâmica e de um carisma muito grande que conseguia reunir, aglutinar na realidade, esses rapazes que éramos nós, que éramos estudantes em Curitiba, mas que ele conseguiu fazer nós colaborarmos da melhor maneira possível. A não ser quando tinha um feriado meio longo, que o Orlando falava assim, olha, amanhã nós vamos descer. Não tinha telefone pra gente, nem nada, já marcava. No feriado, deixa o molecada a tal hora. Tal hora a gente estava lá na porta da casa dele, esperando ele descer. Aí lá pegava a caminhonete, a gente entrava, esse cara pegava uns pedaços de plástico, aí vinha tudo encapotado. A gente punha, quando chovia, punha aqui, mas aí molhava o pé, a gente puxava pro pé e molhava outra perna. Não tinha cobertura na caminhonete. Nós tínhamos, sob o comando do Orlando e do Antônio Gabriel, e nós tínhamos um grupo de voluntários, que era bem pequeno, mas chegava o fim de semana, vinham umas pessoas de fora, via esse trabalho nosso, de abnegados, então o que acontece? Cada vez ia engrossando mais. Aí outra semana já vinha de novo, e vinha outro grupo de novo. Então ficou um grupo maior e compacto. Com isso conseguimos vencer os obstáculos. Esse terreno para a entrada lá, que nós estamos aí, e aqui no meio do lado direito tinha o armazém que foi com 4 paredes sem nada. Por dentro era tivemos que tirar goiabeira, coisa toda. Então o trabalho foi esse. Primeiro fechar, cobrir o hangar e carpir tudo e fazer um acesso ao mar. Quando nós saíamos, tentávamos sair para dar uma velejada, nós tínhamos que ir um bom pedaço empurrando o barco na lama, até chegarmos ao nível da água para poder fazer uma regata. E a rampa curtíssima. E a rampa era muito curta, muito curta. Depois que nós começamos a melhorar, aumentar o tamanho da rampa. Tarefa específica não tinha para ninguém. Se tínhamos que carregar um caminhão de pedra, todos executavam ao mesmo tempo esse trabalho. Se tinha que fazer capinar um terreno, por exemplo, faziam todos ao mesmo tempo. O trabalho braçal era coletivo. Por exemplo, tinha uma pessoa que entendia de certas coisas da área, essa pessoa é que coordenava tudo. Tinha, por exemplo, o Mário Sarmento, era uma pessoa assim que sabia lidar com a rapaziada. O maior trabalho dele, que ele fazia com amor e com carinho, era dar alimentação para nós. O que ele fazia? Ele trazia de casa aquela cesta de frutas, de café, bolacha e tal, ficava distribuindo lanche para todos os trabalhadores braçais. O ambiente de trabalho era super, hiper divertido, porque tinham pessoas que animavam o trabalho nosso. O que é animar? Brincando,
falando um monte de besteira, afinal de contas, fazendo gozações. Esse era o nosso ambiente de trabalho. A sensação, eu particularmente tive, foi enorme. Por quê? Quando nós vimos aquele barracão pronto, tá, podendo pegar o barco com um carrinho e descer um pedaço para chegar até o mar, foi uma sensação espetacular, porque nós vimos um trabalho que nós começamos a ser realizado. E mais importante, que no dia da inauguração, o governador Moisés Lupion, a convite do senhor Edgar Witters e a convite do seu Orlando, que era o dono, tá? Foi uma sensação espetacular. Sabe lá o que é? Na época, nós recebemos o governador Moisés Lupion para inaugurar o hangar de barco de Antonina, no Clube Náutico de Antonina. Era uma coisa assim indescritível. Complementando, como vimos no Náutico, realmente demorou, porque tinha muita tabela, muito serviço a ser executado. Depois dos 3, 4 anos, até hoje, né, estamos fazendo obra, então foi uma realização ímpar que a gente não tem palavra para descrever. O CNA possui também uma sede social adquirida em 1958 em uma área onde ficava a residência do empresário Edgar Witters. Ele a vendeu ao clube pelo valor simbólico de 1.200 cruzeiros, que atualizados pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, equivalem em março de 2022 a R$ 761,70. O grande atrativo da sede social era a piscina olímpica, parte integrante do Parque Aquático Vitório Carraro, inaugurado no dia 21 de abril de 1969. Carraro foi outro grande benfeitor do clube e teve um papel decisivo na consolidação daquela sede. A piscina foi durante muitos anos um local de lazer de muitas famílias durante o verão. Mais recentemente, com a popularização das piscinas pré-fabricadas, de baixo custo e de fácil instalação, ocorreu um esvaziamento nas atividades da sede social, que ainda hoje é utilizada por um pequeno número de sócios. Assim, resumidamente contamos a história da criação do Clube Náutico de Antonina. Da fundação aos dias atuais, passaram-se 66 anos, nos quais o clube cresceu, aprimorou a oferta de serviços ao quadro associativo. Entre 1956 e 2022, tivemos 33 gestões bianuais, algumas delas com mais de um mandato. Muitos conselheiros e diretores estiveram à frente da administração do clube, cada um deles dando o melhor de si para que chegássemos ao patamar atual. O Clube Náutico de Antonina é uma agremiação de pequeno porte, contando com 169 sócios acionistas e um parque náutico formado por 54 veleiros oceânicos, 17 veleiros monotipos, do tipo laser e optimist, 36 lanchas de grande porte, que são as lanchas cabinadas, 22 lanchas de pequeno porte, em sua maioria de alumínio, e 12 motonautas. Lembramos sempre que tudo começou com um ideal de 7 estudantes e com a participação de muitos outros sócios, que ao longo do tempo transformaram um sonho na realidade presente. No entanto, nada disso existiria se não fosse a determinação, a força de vontade e a abnegação dos internatos do Cacoan. Aos integrantes desse grupo, listados nominalmente a seguir em ordem alfabética, apresentamos o nosso respeito, a nossa admiração
e a nossa eterna gratidão.